Oi gente, tudo bem? Prazer enorme ter você novamente aqui na minha casa para mais um quadro devocional, que é aquele quadro que a gente fala das coisas de Deus, que a gente conversa coisas que realmente fazem muita diferença no nosso coração. E além da companhia de vocês, estou aqui na companhia do meu cachorro Tuco, que nunca se sabe até que momento ele vai ficar, né? Porque ele é super elétrico, então às vezes ele fica um pouquinho e ó... Mas agora o Tuco tá famoso, né? Ele apareceu no vídeo da Tag, então agora ele é conhecido, né? Mas então, gente, o assunto de hoje eu quero abrir assim essa mensagem com aquele versículo assim que é considerado o versículo áureo das Escrituras, como se fosse assim um resumo da Bíblia, ou a parte central assim, o cerne do Evangelho, que tá no livro de João, no capítulo 3 e versículo 16, aonde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente observa assim de uma maneira mais ampla assim as Escrituras, a gente vê desde a criação, lá quando Deus criou Adão e Eva, o desejo de Deus de ter um relacionamento com o homem. Mas como todos conhecem, o pecado entrou na humanidade e houve um afastamento da humanidade de Deus. E no Antigo Testamento nós vemos inúmeras tentativas do homem de se reconectar assim com Deus através de sacrifícios e tantas coisas que eram só por um momento, temporário, não permanente. E Deus via que era necessário que fosse feito um sacrifício de uma vez por todas para que as pessoas fossem salvas por esse sacrifício. Então esse versículo ele fala que Deus amou de uma forma que deu. Deus ele se deu para que a gente pudesse hoje viver em comunhão com Ele. Às vezes a gente fala esses assuntos e essas mensagens às vezes elas estão tão misturadas com outras coisas que muitas vezes não tem nada a ver, que às vezes é como se essa história ela perdesse um pouco de força, né? Mas o Evangelho, ele não consiste em palavras, mas em poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então a mensagem da cruz é uma mensagem muito atual para todo aquele que realmente vê que precisa de Deus e que anseia ter uma vida melhor, né? Quando eu olho assim para a obra salvadora de Cristo na cruz, eu vejo assim que ele era a única pessoa que não precisaria morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos assim condenados a morrer mesmo. E Cristo, como a Bíblia declara, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Então a morte não exercia nenhum poder sobre a vida de Jesus. E desta forma está escrito que por isso que o sangue dele ele tem poder para purificar a nossa vida de todo pecado. Então algo assim muito simples e muito grandioso ao mesmo tempo. Eu fico imaginando assim, quando Jesus desceu à terra, sendo ele também Deus, a gente vê assim que Deus ele também teve a necessidade de sentir as coisas que a gente sente. Então às vezes é uma mentira assim, quando a gente imagina que Deus não se importa, ou que de repente Deus está alheio às nossas situações, porque na verdade Ele está sempre muito perto e querendo nos fortalecer e nos ajudar. A mensagem da cruz é uma mensagem tão simples que muitas pessoas têm desprezado essa mensagem e têm vivido assim ao seu próprio modo, porque às vezes assim, imagina assim ter um Deus que ama tanto você, que deseja viver em comunhão com você, que não está preocupado com dogmas, com rituais, mas deseja ter um relacionamento assim com você. Então isso para as pessoas parece simples demais, né? Então muitas pessoas buscam agradar a Deus das mais diversas formas. Às vezes
com tantos sacrifícios, com tantos rituais mesmo, dogmas, coisas que, claro que até em denominações como a minha podem ocorrer e ocorrem muitas vezes. Eu digo os evangélicos, né? Mas o evangelho em si, e é algo que nós temos aprendido assim na casa dos amigos, ele é algo muito simples e ao mesmo tempo muito real de se viver. Então, eu não consigo entender assim quando alguém fala é difícil servir a Deus, é uma porta estreita. As pessoas que veem o evangelho dessa forma talvez ainda não tiveram um contato real com o evangelho, porque eu vejo assim a própria liberdade assim que nós temos de fazer tudo que a gente quiser, quando na verdade a maioria das coisas que a gente não faz e as pessoas pensam que é por uma religião em si, a gente não faz por um desejo assim de agradar a Deus, ou muitas vezes por algumas coisas que não fazem nenhuma falta, né? Tem coisas que, você não faz isso, eu não faço isso e não me faz nenhuma falta, né? Então, quando eu tinha aí uns 17, 18 anos, aquela sede do meu coração, ela culminou assim em um momento onde eu percebi, eu preciso de Deus, eu preciso saber o que Deus tem para minha vida. Então foi nessa época assim que eu conheci essa mensagem e refrescou assim a minha mente, liberou o meu coração de tantos sentimentos ruins que eu vivia na época, porque a gente não precisa ser prisioneiro, né, da falta de perdão, ou escravo de vícios, ou tantas coisas, porque nós temos um Deus que nos ama. E é incrível assim caminhar com Deus. Quando eu olho para trás, tinham coisas sérias que eu precisava assim quebrar dentro de mim, como por exemplo às vezes pensamentos muito negativos e coisas assim que, sabe, quando de repente você vê aquilo não existe mais, você se sente livre para continuar a sua vida, e agora de uma forma tão especial porque tudo faz sentido. Então eu quero te dizer que Deus te amou de tal maneira que entregou Jesus para que todo aquele que crê nele não pereça. E essa parte quer dizer não receba a condenação, mas tenha direito à vida eterna. E aí a gente pensa, mas o que eu tenho que fazer? É nada. Na verdade, receber esse amor é entender que a gente está disponível e recebe esse amor pela fé em Jesus. O livro de João, no capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto receberam e crerem em seu nome, foi-lhes dado o poder de ser feito filhos de Deus. Então, às vezes, as pessoas acham, né, todo mundo é filho de Deus. Na verdade, nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus. Então, isso como está dizendo, né, foi nos dado um poder de ser feito filho de Deus. De saber que Deus nos ama, cuida de nós. Então, eu quero deixar para o seu coração essa mensagem te dizendo que viver com Jesus é uma vida de liberdade, uma vida de intimidade com Deus, uma vida tranquila, uma vida cheia de paz, porque ainda que os montes se abalem, né, como a Bíblia fala, ainda que tantas coisas aconteçam, ainda assim a gente há de confiar no Senhor e saber que Ele é o nosso dono, Ele é nosso e a gente é dele. E isso é muito bom. Também a Bíblia diz que se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Se Jesus ele liberta a nossa vida de alguma coisa, nós sabemos daquilo que a gente precisa ser liberto, né? São tantas coisas que podem aprisionar o homem, que são consequências do pecado, mas Jesus, assim, quando ele toca a nossa vida, de repente fica assim como uma nuvem do passado, né? As coisas que assim fazia com que você não tivesse uma vida tranquila, uma vida plena, simplesmente desaparecem. Muitas pessoas assim têm muita dúvida porque as pessoas que seguem o Evangelho ficam tão focadas assim na pessoa de Jesus, sendo que houveram tantas pessoas que a Bíblia declara e chama de santo também. Então eu só vou fazer aqui um parênteses sobre isso, com todo respeito às pessoas de outras denominações. A Bíblia diz que os filhos de Deus são os santos, né?
Nós somos santos, pessoas que buscam viver a vontade de Deus. E certamente houveram muitas pessoas, como a Bíblia declara, que realmente tiveram uma vida reta, uma vida santa diante de Deus. Mas o motivo pelo qual nós entendemos que Jesus ele é o pilar assim do Evangelho, na verdade ele é o Evangelho, né? É porque ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ele está dando assim uma instrução bastante clara de que ele sim é o caminho que leva a Deus. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é a própria verdade e a vida. Então, por esse motivo, podemos entender claramente que nós temos acesso a Deus. Hoje estamos religados a Deus pela fé em Jesus. Que Jesus possa tocar a sua vida, que Deus possa cumprir todos os sonhos que Ele tem para você. Muito obrigada pela sua companhia, por você estar aí me assistindo. Nesse vídeo ficou bastante longo, mas realmente são assuntos que fazem a gente refletir, que fazem muita diferença. Como eu falei, o Evangelho não é feito de palavras, mas ele é feito de poder de Deus. Então, Deus é fiel e Ele é maravilhoso em cumprir os planos dele na nossa vida. E isso está ao nosso alcance, basta a gente querer. Então eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo, dar o seu joinha se você tiver gostado. Compartilhe. Se você não for inscrito ainda no meu canal, se inscreve aí. Muito obrigada aos meus patrocinadores e vai ficar com vocês aí uma canção. Um beijo e até a próxima. Tchau! Existe uma velha canção que o teu coração anseia ouvir, regada pelo som das lágrimas de alguém que retorna a ti. E eu ouço tua voz dizer, sim, eu ouço tua voz dizer, se o meu povo que se chama por mim se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Existe uma velha canção que o teu coração anseia ouvir, regada pelo som das lágrimas de alguém que retorna a ti. E eu ouço tua voz dizer, sim, eu ouço tua voz dizer, se o meu povo que se chama por mim se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Se o meu povo que se chama por mim se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra.
Jesus.